meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, Geografia 2, capítulo 18, Agricultura nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os Estados Unidos são o centro irradiador desse processo, assim como a segunda revolução industrial. O uso intensivo de insumos agrícolas industrializados se consolidou nas décadas de 1920 e 1930 e posteriormente espraiou-se para os países da Europa Ocidental. A modernização do campo foi responsável por desencadear a concentração fundiária nesses países, a qual, todavia, não se assemelha ao processo histórico de concentração de terras vivido por muitos dos países considerados em desenvolvimento. O complexo agroindustrial não é configurado apenas pelos aspectos vinculados à produção, mas também por aqueles relativos à interação dos setores da economia, primário, secundário e terciário, a fim de possibilitar a produção agrícola, seu financiamento, processamento, distribuição e comercialização. O nascimento do complexo agroindustrial solidificou a interdependência campo-cidade, aumentando as trocas de bens, capitais e tecnologias entre esses espaços, reduzindo de certa forma as diferenças entre eles e estimulando o surgimento de urbanidades no meio rural e a valorização de certas ruralidades. No entanto, é a cidade que possui o comando dessa relação de interdependência com os seus capitais e tecnologias, e é ela também que determina os comandos sobre o que se produz, o que se produz, o como se produz e em que quantidade se deve produzir. O fato é de que os países centrais são os grandes geradores de tecnologia e efetivamente tiveram as melhores condições de promover a modernização do seu meio rural e o incremento de suas indústrias, o que possibilitou o aumento da produtividade e da competitividade. Esse processo de modernização não se manteve restrito às principais economias do mundo, atingindo também países em desenvolvimento e alguns dos subdesenvolvidos. A transferência de tecnologias e de novas técnicas agrícolas para o campo dos países periféricos ficou conhecida como Revolução Verde.
Na década de 1950, os países centrais estimularam a adoção por parte dos países periféricos de tecnologias e insumos agrícolas que permitiram o aumento da produtividade e, consequentemente, da produção. Além disso, a adoção desse pacote tecnológico modernizaria o meio rural. Como uma boa parte desses países já tinham suas economias baseadas na agropecuária, a modernização do setor seria um grande impulso para elas. A Revolução Verde, ela permitiria uma inserção do maior peso dos países periféricos no mercado internacional, auxiliando também no combate aos seus problemas socioeconômicos, ao mesmo tempo que gerava outros. De forma simples, os países da periferia capitalista precisavam começar a inserir em suas áreas produtivas os insumos agrícolas industrializados, utilizar as sementes selecionadas e mecanizar suas atividades. Contudo, o processo de adoção do pacote da chamada Revolução Verde só se tornou possível para os governos dos países em desenvolvimento por meio de financiamentos concedidos pelos países desenvolvidos, permitindo assim a modernização do campo. Pode-se considerar, já nesse aspecto, que a Revolução Verde ela representou o endividamento para os países em desenvolvimento e de seus produtores. Nessa busca pela modernização, muitos produtores de menor capacidade faliram e perderam terras que foram colocadas como garantia para empréstimos, gerando um claro aumento de concentração fundiária, já evidente em alguns desses países. O aspecto negativo foi o aumento da dependência tecnológica. Se boa parte desses países já era dependente dos países centrais em relação à tecnologia e de suas indústrias, ampliou-se então essa dependência no que diz respeito ao meio rural. É importante salientar que esse pacote tecnológico de insumos, sementes e maquinários não era adaptado às características climáticas ou pedológicas desses países, o que acarretou problemas ambientais. A Revolução Verde, ela representou a modernização do campo dos países em desenvolvimento, trazendo o aumento da produtividade, insumos industrializados, tratores e máquinas, sementes otimizadas e maior capacidade competitiva no mercado internacional. Por outro lado, porém, somada à falência de pequenos e médios proprietários, houve o estímulo do aumento do preço dos alimentos no mercado interno, já que os gêneros de consumo cotidiano da população perderam espaço. Além disso, também representou o aumento da dependência tecnológica e das desigualdades no campo, a intensificação da concentração fundiária, o desemprego estrutural, o êxodo rural, a degradação de biomas e de recursos hídricos e até mesmo o incremento da fome. Mesmo que seja possível listar inúmeras formas e técnicas de produção adaptadas ao clima, ao solo, aos gêneros cultivados e ao tipo de rebanho, os sistemas de produção serão divididos em dois grandes grupos: os sistemas extensivos e os intensivos. Essa classificação é pautada na produtividade, sendo os primeiros de baixa produtividade e os segundos de alta produtividade. É necessário lembrar que a produtividade e a produção referem-se aos aspectos distintos. Produção, ela se diz ao respeito ao número absolutos, ao total produzido. Já a produtividade considera números relativos, ou seja, o volume da produção por área cultivada. É importante considerar que os sistemas extensivos podem ter um grande volume de produção, mesmo que haja menor produtividade, e os sistemas intensivos um baixo volume de produção, mesmo com elevada produtividade. Os sistemas extensivos de baixa produtividade são típicos de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O aproveitamento mais expressivo da terra a fim de aumentar a produtividade não ocorre devido ao uso de técnicas precárias. Pode-se relacionar à baixa produtividade, à falta de reconhecimento mais aprimorado, à falta de acesso à tecnologia ou a questões mercadológicas ligadas à regulação do preço do gênero produzido
e a manutenção da longevidade da exploração da terra e da própria atividade agrícola vista como um negócio. Os sistemas extensivos ligados a técnicas tradicionais, eles são praticados em minifúndios ou pequenas propriedades voltadas à subsistência familiar. A falta de capitais e de conhecimento tecnológico mais aprimorado leva ao quadro de baixa produtividade, causando assim o mau aproveitamento da terra. Uma técnica muito comum nos países tropicais é a roça tropical ou itinerante. Nela é utilizada a queimada para promover a limpeza do solo, a fim de baratear os custos de uma retirada da vegetação. No entanto, em curto prazo, essa técnica ela empobrece o solo, reduzindo a sua capacidade produtiva. Outra forma extensiva, comum nos países em desenvolvimento, é o modelo de plantejo. Nele, a extensividade ocorre por questões mercadológicas, uma vez que esse modelo atualmente conta com tecnologias e técnicas modernas e é praticado em grandes propriedades, com foco no abastecimento dos complexos agroindustriais e principalmente no mercado internacional. O modelo plantation absorve um grande volume de produção. Contudo, por ter um caráter extensivo, o controle da produtividade está ligado, em primeiro lugar, à regulação do preço da produção no mercado internacional, de modo que a super-safra geraria a queda dos preços e da margem de lucro e, em segundo lugar, a manutenção da atividade. Por ser um modelo monocultor, a intensa exploração do solo ela acelera ainda mais a perda qualitativa deste, o que causa o esgotamento prematuro dessa atividade econômica ou eleva os gastos para recuperar a capacidade produtiva. No decorrer do século XX, e com o avanço do modelo dos complexos agroindustriais, muitos países em desenvolvimento reforçaram seu caráter agroexportador, tendo essa atividade peso significativo em suas economias. No Brasil, por exemplo, cerca de 20% da população economicamente ativa encontra-se no setor primário, segundo o IBGE. Na China, 45% da população trabalha no campo. Na Índia, a atividade rural mantém quase 50% da população. Os sistemas intensivos de alta produtividade são os mais comuns nos países desenvolvidos. O uso intensivo de insumos industrializados, a mecanização e as sementes otimizadas têm um alto valor, de modo que os países desenvolvidos estão mais aptos a arcar com esses custos desse tipo de produção. Vale considerar que a maior parte das empresas que desenvolvem essa tecnologia, elas situam-se nesses países, facilitando o acesso a esses bens. Os países da Europa Ocidental, assim como o Japão, ainda enfrentam questões territoriais, climáticas e de relevo que reduzem as áreas disponíveis para a agropecuária. Pode-se considerar ainda que os países desenvolvidos possuem um elevado nível de urbanização, restringindo a extensão de terra para as atividades agrícolas. Com menos terras disponíveis para a agropecuária, acaba se tornando prioridade um aproveitamento mais eficiente a fim de garantir competitividade. A estrutura fundiária mais democrática dos países desenvolvidos aumenta a competitividade no setor e demanda de um melhor aproveitamento de terra. Essa estrutura mais igualitária ela foi determinada pelos Estados Unidos durante a Marcha para o Oeste, quando se estabeleceu a Homestead Act em 1862. Essa lei de propriedade rural garantiu o predomínio de pequenas e médias propriedades e a própria produção, já que a posse definitiva só ocorria com a manutenção da produção por 5 anos e também com a ocupação do território. Na Europa Ocidental, o alto custo da terra e os elevados impostos de acordo com a extensão da propriedade inibem o processo de concentração. Cabe ressaltar que tanto na Europa Ocidental quanto nos Estados Unidos se vivenciou um processo de concentração de terras, principalmente a partir da segunda metade do século XX.
mas que não deve ser entendido como uma concentração fundiária existente entre os países como o Brasil. O Japão também possui uma estrutura fundiária mais democrática, já que durante a ocupação americana, no pós-Segunda Guerra Mundial, foi forçado a realizar a reforma agrária. Dessa maneira, os países desenvolvidos eles acabam tendo um campo mais competitivo, justificando o predomínio de sistemas intensivos de produção. Essa competitividade e o alto custo com os insumos e máquinas pressionam o governo a criar condições que estimulem o produtor rural a se manter na atividade e que garantam o mercado consumidor. Os Estados Unidos e os países da União Europeia, sujeitos à política agrícola comum, subsidiam seus produtores e adotam práticas protecionistas, como as barreiras fitossanitárias. Os subsídios e o protecionismo dos países centrais, eles lesam principalmente os países em desenvolvimento, à medida em que forçam uma redução de suas margens de lucro e restringem a entrada de seus gêneros agrícolas nos países centrais. Tais medidas elas foram combatidas pelos países periféricos na Organização Mundial do Comércio em 2001. Os países do G20, liderados pelo Brasil, China e Índia, colocaram-se diretamente contrários a elas, limitando as negociações da OMC. Nos países desenvolvidos, a população economicamente ativa ocupada no campo é muito pequena, assim como uma parcela do setor agropecuário em suas economias. Dessa forma, as práticas de subsídios de protecionismo não se justificam por precauções internas, problemas como o êxodo rural, desemprego ou impacto graves em suas economias. O objetivo dessas práticas é garantir a influência no mercado internacional e garantir o abastecimento interno com o máximo de independência por uma questão de segurança alimentar. As unidades produtivas mais comuns dos Estados Unidos é chamada de FAO, que consistem em pequenas e médias propriedades normalmente monocultoras com mão de obra familiar, emprego intensivo de maquinário e prioritariamente voltados para o abastecimento do mercado interno. As farms estão organizadas nos cinturões agrícolas ou belts, cuja produção é determinada por características climáticas, pedológicas e pela proximidade dos mercados consumidores, distribuindo-se por praticamente todo o território estadunidense. Outro modelo intensivo comum na Europa Ocidental é o Mixed Farm, no qual, além do uso intensivo de insumos e máquinas, ocorre a produção de variados gêneros agrícolas utilizando a técnica de rotação entre os cultivos. O objetivo é reduzir o desgaste gerado pela monocultura e não depender exclusivamente de um produto, de modo que o produtor não fique sujeito às variações de preço desse produto no mercado. A jardinagem é outra técnica intensiva praticada no sul e no sudeste asiático. É feita em terraços alagados que permitem a riscicultura e reduzem o processo erosivo. Nessas áreas, o calendário agrícola está diretamente associado ao clima de monções. Mesmo que esses países não sejam desenvolvidos, as técnicas utilizadas e o grande contingente de mão de obra tornam o sistema intensivo. Os sistemas intensivos apresentados, apesar de, em sua maioria, integrarem unidades produtoras voltadas para o mercado interno e regional, geram um volume tão expressivo de produtos que permitiram a inserção dos países que adotam essas práticas no mercado internacional. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.